Pesquisadores do MIT divulgaram recentemente radiografias de altíssima resolução do interior da esfera de Buga, revelando detalhes que desafiam completamente o entendimento atual sobre a cronologia da humanidade. O exame detectou 18 microesferas dispostas em formações geométricas extremamente complexas, além de 52 filamentos de fibra óptica integrados a um metal contínuo e uma componente central que remete a um processador moderno. A perplexidade da comunidade científica aumentou quando análises conduzidas pela Universidade da Geórgia utilizaram a datação por radiocarbono em resíduos orgânicos do artefato, confirmando que o objeto possui mais de 12.000 anos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso situa sua criação no período da última era do gelo, milênios antes do surgimento da metalurgia avançada, da óptica ou das pirâmides do Egito. O objeto, que ganhou notoriedade ao colidir com a rede elétrica da Colômbia em março de 2025, sugere que uma civilização tecnologicamente superior habitou a Terra em tempos remotos, ou que inteligências não humanas monitoram o planeta há muito mais tempo do que se supunha, já que a existência de ligas de alta densidade e circuitos integrados naquela época é considerada impossível pela historiografia convencional. O que acontece a seguir forçará você a questionar tudo. A descida, 2 de março de 2025. Uma esfera prateada desce sobre a zona rural de Buga, na Colômbia, zigue-zagueando pelo céu em padrões que nenhuma aeronave poderia replicar. Ela rasga linhas de energia de alta tensão sem sofrer um arranhão. Quando José Arias chega ao local do pouso, encontra algo impossível: uma esfera metálica polida, gelada ao toque. Mas quando a água atinge sua superfície, vaporiza instantaneamente, e os cientistas ainda não têm uma resposta. Inicialmente, ela pesa 2 kg. Depois, inexplicavelmente, 10 kg. O peso quintuplicou. Na mesma balança, na mesma sala, 5 vezes o peso, e nenhum modelo científico se encaixa. O Dr. José Luiz Velasquez ordena um raio-x da esfera e congela ao vê-lo 3 camadas de metal concêntricas. Dentro delas, 18 microesferas internas arranjadas em simetria geométrica perfeita. Ele relata que não há evidência de soldagem e que a estrutura interna é composta de elementos de alta densidade diferentes de tudo o que já foi documentado. A superfície é coberta por símbolos intrincados, gravações precisas a laser que nenhuma civilização deveria saber como fazer. Em 48 horas, as imagens viralizam. As autoridades colombianas exigem a esfera, mas o proprietário, David Velez, recusa, temendo encobrimento e confisco. Então, ele contata Jaime Maussan, o controverso jornalista mexicano, desencadeando uma onda de interesse científico. Mas a verdadeira descoberta veio quando os pesquisadores olharam abaixo da superfície. A espectroscopia inicial detecta uma liga à base de titânio, contendo elementos desconhecidos que não se alinham com a tabela periódica da Terra. O local do pouso mostra anomalias eletromagnéticas. A grama permanece seca apesar da chuva forte. Galhos de árvores exibem queimaduras de ionização. Seja o que for, estava ativo, alterando os arredores no momento em que chegou. E o que quer que esteja dentro daquela esfera deve permanecer lá dentro, pelo menos até entendermos com o que estamos lidando. Então vem o avanço. Resultados de radiocarbono apontam 12.560 anos. Esta coisa foi construída durante a Era do Gelo. Dentro dos canais de fibra, encontram resina natural em furos microscópicos, não contaminação. Engenharia intencional. A resina foi escolhida para ancorar os filamentos de fibra óptica. O MIT, a Universidade da Geórgia e laboratórios independentes confirmaram a idade da resina. A esfera foi criada durante o Dryas recente, e ainda assim, dentro dela, há fios de fibra óptica com perda óptica menor do que os cabos de telecomunicações modernos. Engenheiros modernos admitiram que não poderiam replicar essa qualidade hoje sem ferramentas especializadas, ferramentas que a Era do Gelo não deveria ter tido. A arquitetura do impossível, mas o raio-x não foi a parte chocante.
O que a arquitetura interna mostrou não correspondia a nenhuma tecnologia na Terra. A construção de 3 camadas desafia a ciência dos materiais moderna. A casca externa exibe densidade semelhante à óssea, mas se comporta como titânio sob estresse. A camada intermediária possui propriedades de autorrecuperação. Quando pesquisadores danificam uma seção, ela se regenera em 48 horas. Metal autorregenerativo. Nenhuma liga conhecida se comporta dessa maneira, nem mesmo em pesquisas sigilosas. A camada mais interna envolve o chip central, e tudo se conecta àquelas 18 microesferas. Isso não é aleatório, é geometria quântica. Os mesmos padrões são encontrados na cristalografia molecular, mas nunca em artefatos de 12,000 anos. Nenhum método de fabricação na Terra pode produzir isso, sem marcas de ferramentas, sem microsoldagem, sem costura, sob ampliação extrema. Os 52 filamentos internos parecem transparentes, revestidos por uma blindagem metálica, exatamente como os cabos de fibra óptica moderna. Quando atingidos por comprimentos de onda específicos de luz, eles brilham por condução interna. Tudo se conecta a um núcleo central semelhante a um chip. Isso não foi inspirado pela tecnologia moderna. Isso era tecnologia moderna, mas de 12.560 a.C. A divisão de materiais do MIT confirmou o detalhe mais perturbador até agora. A geometria interna não era apenas complexa. Ela correspondia a padrões de armazenamento de pontos quânticos que o Instituto só havia teorizado no papel. A esfera estava fazendo em 12.560 a.C. o que o MIT apenas modelou em 2024. Então veio a análise que atordoou todos os cientistas de materiais envolvidos. O Southwest Research Institute descobriu que a esfera não foi feita de nenhuma liga primitiva. Foi forjada a partir de alumínio de alta purificação, misturado com cério, lítio e neodímio, uma combinação impossível para a Terra antiga. O alumínio não foi refinado até 1886. O cério não foi identificado até 1803 e o neodímio não foi isolado até 1885. No entanto, de alguma forma, todos os 3 aparecem dentro de um objeto datado de 12.560 a.C. Ainda mais estranho, a liga é mais dura que o titânio aeroespacial, e quando exposta a chamas de 400 graus Celsius, sua temperatura não muda de forma alguma. Comporta-se como metal projetado para sobreviver a uma catástrofe. O Dr. Gary Nolan resumiu a descoberta de forma direta. É 99% provável que seja terrestre, mas a datação e a mistura de materiais não fazem sentido. E quanto mais fundo os pesquisadores olhavam, mais estranho ficava. O metal da esfera não foi soldado, derramado, moldado ou usinado. Não há costuras em lugar nenhum. Parece ter sido formado como uma estrutura única e molecularmente alinhada, o tipo de fabricação que a humanidade não alcançaria por séculos. A geometria interna espelha os sistemas modernos de armazenamento de pontos quânticos, capazes de conter quantidades inimagináveis de dados. A rede de fibra óptica parece uma arquitetura de computação distribuída. Se esta coisa for um dispositivo de memória, seus criadores entendiam a tecnologia da informação 14.000 anos antes de a teoria de Planck existir. Ou alguém os ensinou, ou eles não eram humanos. A extinção do Dryas recente aconteceu há 12.560 anos. A Terra não apenas esfriou, ela quebrou. Em um intervalo de meses, as temperaturas globais despencaram e as camadas de gelo avançaram novamente.